E aí pessoal, tranquilo? Beleza com vocês? Tudo certo aí? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Estamos aqui numa jornada, num estudo sobre a Palavra de Deus, nua e crua, sem invenção, sem querer exaltar pessoas, somente a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. Quem coordena isso aqui, nossos editores são, aqui é o Espírito Santo. E aí se alguém vê esse vídeo assim vai falar assim, ah, mas olha o jeito que o cara fala aí, falando que tá com o Espírito Santo. Na sua mente, cara, na sua mente cauterizada, você entende que o Espírito Santo é só aquele que fala em língua, aquela língua enrolada ali, tá ligado? Mas na verdade é também, só que o contexto do dom de língua é que tem que ter alguém do lado, traduzindo o que você tá falando. Estuda, cara. Olha lá nas escrituras para você ver, tem que ter alguém do lado. Se não houver, você só está fazendo um negócio para você mesmo, não está edificando a igreja, tá certo? O negócio aqui é edificar a igreja. Por isso que aqui é Bíblia ponto final, tá certo? Aqui, o que acontece? Vem falar assim que eu não estou sendo usado pelo Espírito Santo, mas pega a pessoa, uma das pessoas mais cheias do Espírito Santo descritas na palavra de Deus, João Batista. Pega a descrição de João Batista nas escrituras. Aí vai quebrar a sua cara. Aqui que você enaltece as pessoas. Ó, tem pastor hoje aí, cabelinho no gel, gravatinha, sapato brilhando, calça meia cana, assim meia canela, aparecendo a meia. João Batista, cara, um dos caras mais cheios do Espírito Santo. Vê a característica dele aí. Então não vem julgar o contexto de eu ser do meu jeito e falar que eu não sou usado pelo Espírito Santo, porque ele está trabalhando aqui na minha mente, tá certo? Então nós estamos aqui numa jornada desvendando para vocês, nesse contexto agora, já são 20 e poucos vídeos no Bíblia Ponto Final. Se você não viu, veja. Sei que no momento certo Deus vai colocar isso na mente de algumas pessoas. Existem algumas pessoas que elas necessitam ver para poder entender aquilo que está sendo dito. 20 e poucos vídeos, nosso quarto vídeo agora falando sobre as mentiras do diabo. Aí eu pensei assim, eu mesmo como ser humano, pensei, vou colocar as mentiras do diabo e vou colocar o tópico. Porque cada mentira tem um tópico, certo? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou direto ao ponto aqui, se você tiver curiosidade, você vai atrás e estuda, tá certo? Agora, nós vamos aqui entrar e só fazendo uma recapitulation, porque eu marco aqui no caderninho que a minha pequena me deu. Nós fizemos lá, esse estudo, ele está falando Pedro como sendo a pedra. E nós vimos por A mais B aqui, ó, tudo que está de vermelho aqui, ó, tudo que está de vermelho aqui, são textos bíblicos dizendo que Cristo é a pedra. Então, se a palavra de Deus, que aqui é Bíblia ponto final, se a palavra está dizendo que Cristo é a pedra, acabou esse negócio de Pedro pedra, tá certo? Para nós aqui, Pedro não é pedra. O problema é que por conta de um texto, um versículo, o diabo pegou, e eu falo que é o diabo porque é o diabo mesmo, ele usa as escrituras, você vê lá na tentação do deserto, no vídeo sobre o pecado você vai ver sobre isso. Ele usa as escrituras e destrói a mente das pessoas, porque o ser humano, ele tem uma questão de ele levantar ídolos para ele, tá certo? E ele quer alguém, ele esquece que tem Deus, esquece que tem Cristo. Então, as mentiras do diabo, parte 4 aqui, falando sobre o nascimento da igreja papal romana, ou romana papal, porque tanto faz. Aí é igual na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, porque romana papal, papal romana, é tudo coisa do diabo, tá certo? Tudo coisa do diabo. Se tá fora da palavra de Deus, é sinagoga de Satanás, beleza? Vamos nessa aqui, ó. Então, fizemos uma recapitulação aqui, nós lemos vários textos. Ó, os textos mais poderosos, Efésios 2:20 afirma categoricamente que nós somos pedras vivas e Cristo é a rocha angular, tá certo? Coríntios fala a mesma coisa. Então, em suma, o próprio Pedro aí vem falando, e eu vou ler um texto de Pedro relatando sobre isso. Então, matamos que a pedra é Cristo, tá certo? Não é Pedro, nunca foi Pedro. A pedra é Cristo. Show. Agora, vamos lá no texto cabal, né? Que o diabo pegou esse texto aqui e criou a sua própria igreja para poder enganar a população do mundo. Porque se não fosse isso, Apocalipse não dizia que a meretriz, ela engana os reis da terra e a população do mundo. E é ela, a besta, que vai fazer com que as pessoas sejam marcadas na testa e na mão direita, certo? Com a marca da besta.
Eu não vou entrar agora no questão da marca da besta, por quê? Porque isso é uma sequência de coisas. O Espírito vai falando na minha mente quando eu sento para estudar, e aí ele coloca na minha mente o que eu tenho que estudar, eu estudo. Então ainda não foi assim, ele não falou comigo sobre a marca da besta. Mas vamos chegar lá, porque a marca da besta sai justamente dessa igreja criada pelo diabo, a igreja papal romana, romana papal, que então, a ordem dos fatores aqui não vai mudar nada do produto, tá certo? Então nós vamos estudar aqui verso a verso o texto que originou essa igreja que dominou os reis da Idade Média, matou os cristãos, matou os apóstolos e reina até hoje no mundo como tendo um líder espiritual que se chama de papai. Papai só se for para as negras dele, você me desculpa aí, mas aqui ó, desculpa, tá certo? Meu pai é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Meu Deus é o Cristo ressuscitado que voltará nas nuvens do céu para nos buscar depois de ter escolhido os seus conservos aqui na terra, tá certo? Esse é o meu pai, não é homem, assim, um homem espiritual, tá certo? Vamos lá, Mateus 16, é uma jornada, cara. Se você soubesse o quanto dói no meu coração saber que tem gente que eu considero que quer ser enganado. Ó, tem gente que quer ser enganado. Ó, o engano é tão forte que a pessoa não... Se eu abro a Bíblia e vou ler um texto da Bíblia para a pessoa corre, como se fosse os contos lá do vampiro correndo do alho. É a mesma coisa, cara. Não muda nada. Não muda nada. Beleza? Vamos lá estudar então, Mateus 16, da onde nasce essa mentira do diabo aqui, falando que Pedro é a pedra e criou essa potência mundial chamando a Igreja Papal Romana aí, chamada Igreja Romana Papal. E aí, Crash, beleza? Esse aqui é o Crash, tá aqui do lado. Vamos nessa aqui, ó. Então, lá em Mateus 16, o título lá a partir do 13, tá dizendo assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, então eles estavam na caminhada, Cristo estava fazendo o que ele tinha que fazer, o que ele veio para fazer, e os discípulos atrás. O que é os discípulos? Os discípulos iam atrás do Cristo para aprender do Cristo. Eles foram escolhidos porque eram homens que tinham desejo de aprender. Eles acreditavam em Deus e acreditavam nas Escrituras, que era a Torá, e eles tinham uma vontade de aprender. Esse é o discípulo, é isso que eu sou. Eu não sou um cristão, eu sou um discípulo. Eu tenho vontade de aprender, beleza? E eles estavam andando com Cristo ali para aprender. E aí, em determinado momento lá em Cesareia de Filipe, numa das caminhadas que eles estavam fazendo, Cristo interroga os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então ele perguntou para os discípulos assim, aí eu coloquei umas anotações aqui que foi bem legal. Eu estou colocando aqui, eu vou fazer verso por verso, cara, para ser mais fácil e sucinto, tá certo? Então, no verso 13, o Cristo está perguntando, o que estão dizendo sobre mim? Na Bíblia está dizendo assim, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em suma, ele está dizendo, o que estão dizendo sobre mim? Então, Cristo estava, ele já sabia. É um negócio maravilhoso que Cristo já sabe o que você que está ouvindo pensa, ele já sabe o que eu que estou falando penso, mas mesmo assim ele quer ouvir da minha boca aquilo que eu penso. E ele faz isso, ele faz essas perguntas. O que estão dizendo sobre mim? Verso 13, Mateus 16, verso 13. O que estão dizendo sobre mim? No verso 14, eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, basicamente, os discípulos aqui mostram diferentes opiniões, porque os discípulos, eles tinham a vida deles, mas eles se reuniam para andar com Cristo ali, para aprender do Mestre. E eles percebiam que dentro de um contexto da Bíblia que falava que viria o Messias, as pessoas estavam tão desconcertadas com o que os escribas e os fariseus falavam, o que os samaritanos falavam, o que o pessoal ali que rodeava Jerusalém, Judaica e Samaria falava, que eles diziam, esse menino aí é João, esse menino aí é Jeremias, esse menino é Elias, esse menino é João, uns diziam, ele é um profeta, beleza? Então tinham opiniões diversas a respeito de quem era o Emanuel, tá certo? O filho de José ali, beleza? Verso 15, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha que pergunta maravilhosa, cara. Ele está perguntando agora para os discípulos, e vocês, que estão comigo o tempo todo? Quem que vocês dizem? O que vocês estão pensando sobre mim? Quem vocês acham que eu sou? Aí, cara, entra a parada. Gente, ó, é simples. Se você pegar esse texto aqui e colocar na mão de um advogado, que ele é o cara da lei, tem as vírgulas, os pormenores da lei, um juiz, ele entende isso aqui de forma legal. Mas você não entende, sabe por quê? Porque você não acredita mais na palavra de Deus. Você não é nem cristão, porque você não acredita na palavra de Cristo. Vou ler para vocês aqui, ó. Olha que legal. No verso 15, então ele diz, Mateus 16, 15, disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou?
pergunta para os discípulos, mas ele já sabia, cara. Isso é maravilhoso, quando Cristo pergunta para você, você acredita em mim? Acredito. Aí ele olha para você e fala assim, mas acredita mesmo? Tem certeza? Por que você não estuda a minha palavra? Por que você não ora? Por que ao invés de você ouvir a minha voz, você dá ouvido ao seu pastor? Por que ao invés de você ouvir a minha voz, você dá ouvido à sua doutrina? Por que ao invés de você ouvir a minha voz, você dá ouvidos ao Papa, ao padre, a um líder espiritual, a um monge? Por que você fala que acredita em mim? Quem você é? O que você pensa de mim? É o que ele faz comigo o dia todo, o tempo todo, cara. E é o que ele faz com você. Ele está conversando com você o tempo todo. O problema é que você está focado em outras coisas. Foca. A minha pequena falou ontem assim, nossa, eu preciso fazer, ela usa um termo ainda, que ela era de uma denominação, e aí as denominações têm uns jargões, né? E a gente acaba adquirindo esses jargões. E ela falou assim, meu anjo, eu tenho que fazer um concerto com Deus. É um jargão das igrejas que ela frequentou. Perfeito. Ela entende dentro dela que alguma coisa não está legal e ela precisa se acertar com Deus. Alguma coisa na mente dela, o Espírito está falando com ela que parece que alguma coisa ainda não está legal, tem que se ajustar. Isso é lindo, cara. Pô, isso é lindo. Ele é o tempo todo falando com todo mundo. Minha pequena está fazendo isso. E ela faz os estudos delas, eu faço o meu. Começamos juntos e nos separamos, porque é necessário que assim seja. Focados na palavra de Deus, beleza? Quem que vocês acham que eu sou? Aí, no Mateus 16:16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Beleza? Então aqui, Simão Pedro, ele fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele perguntou, quem que vocês acham que eu sou? O que vocês acham de mim? Pedro fala. Porque Pedro era o cara mais sanguíneo dos dois apóstolos. Se você estudar um pouco de temperamentos, você vai, ler que tem vai ver que tem o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Todo mundo tem um pouco dos quatro, mas um se destaca. E Pedro era o sanguíneo. O que é um temperamento sanguíneo? É o cara que pensa, fala. O cara não tem filtro. Ele papum. Sabe, conhece alguém assim que pensa, fala? Esse é o sanguíneo. Tá certo? Ele é assim. Eu era sanguíneo. Hoje, até nos vídeos aqui, se você vai perceber que tem hora que eu quero falar, mas eu seguro. Então eu deixei de ser sanguíneo para ser um pouco mais fleumático. Que é o cara que condensa melhor as coisas, nivela melhor as coisas, analisa melhor as coisas. Desse jeito tá gostoso. Eu prefiro assim. Sanguíneo, ele acaba, a pessoa sem filtro, ele acaba magoando sem querer magoar. É porque ele fala aquilo que vem na mente. Puf, ele solta. E Pedro aqui, ele era assim. Ele era um cara sanguíneo, tá certo? Ele é um cara completamente sanguíneo. Então ele levanta e fala assim, ó, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Cristo responde para ele. Isso aqui é incrível. 17. Mateus 16:17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Cara, isso aqui é de uma profundeza maravilhosa, porque ó, os discípulos, aqui na caminhada com Cristo, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Eles só foram cheios do Espírito Santo completamente depois que Cristo ascende aos céus, vai para a glória do Pai. E aí lá em Atos dos Apóstolos, e isso é uma coisa que a gente vai estudar, essa é a igreja verdadeira de Deus. O pastor, seguinte, cara, se você quer ser um pastor de verdade, você tem que vender seu carrão e ajudar a galera, cara. Atos dos Apóstolos. Todo mundo tinha tudo em comum, quem tinha mais vendia para pagar aqui as dívidas daqueles que estavam endividados, comiam da mesma coisa, oravam no mesmo lugar e esperavam a descida do Espírito Santo. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja de Cristo. Sem placa, ninguém tem mais que ninguém, todo mundo sentadinho no chão ali. Se tem cadeira para todo mundo, todo mundo. Ó, tem um negócio legal pra caramba. Eu fiz Kung Fu durante 6 anos. E uma vez fomos num campeonato em São Paulo e tava frio. E aí tava todo mundo agasalhado e o professor tinha dito, eu não chamava o professor de mestre, sabe? Até hoje, eu faço capoeira hoje, mas não chamo o professor de mestre, eu chamo ele de professor, ou pelo nome. Mestre é o meu senhor. E aí o professor olhou assim, tinha um menino que estava sem blusa, aí ele pegou e interrogou a galera, já estávamos nos 20 mais ou menos, na arquibancada de um ginásio grande lá em São Paulo. Falou assim, alguém tem uma blusa? Aí ninguém tinha. Aí ele falou assim, então todo mundo tira a blusa. Ele tirou a blusa, todo mundo tirou a blusa, porque se tinha um de nós com frio, que era o menino, todo mundo ia passar frio. Eu achei isso, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu entendi completamente aquilo, cara. Porque tava todo mundo agasalhado, todo mundo era do grupo, todo mundo era da escola de Kung Fu. Se tinha um, tava passando frio. Se não tem uma blusa para dar para aquele menino, então todo mundo passa frio junto. Cara, isso é
Foi uma das coisas que eu nunca mais esqueci. Foi muito bonito isso aí, muito bonito. E esse era o contexto da igreja de Atos dos Apóstolos, na descida do Pentecoste. Pega o link aí. Se a sua igreja ainda é diferente, se você vai naquela igreja onde tem um cara mais rico e um cara mais pobre, ainda não é aquilo, cara. Nunca vai ser aquilo. Esquece. Mas vamos aqui no contexto, tá certo? Aqui Cristo está falando em Mateus 16, 17, que aquilo que Pedro tinha acabado de falar, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não tinha sido revelado por ninguém, nem por carne, nem por sangue, mas pelo próprio Pai. Olha a conexão que os meninos tinham com o céu. O próprio Pai tinha acabado de revelar para Pedro que ele era, tá certo? O Cristo, o Filho de Deus. Beleza? Agora nasce a igreja, agora o demônio, o diabo, o inquiridor do mundo, o adversário, ele pega esse texto aqui e transforma na igreja papal romana. Olha só, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um versículo, o diabo pegou um versículo. Como nós vimos lá no pecado, na tentação do deserto, o diabo pega textos bíblicos. Ah, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Esse texto está lá em Deuteronômio. Se joga daqui para baixo, porque a teus anjos dará ordem. Está escrito lá em Deuteronômio. Então ele pega texto da Bíblia, o diabo. Por isso que o nome aqui é As Mentiras do Diabo. Ele pega um texto bíblico, muda um detalhe, assim como ele fez lá com Eva. Ó, não coma, Deus fala, não coma, porque do dia que delas comerdes, certamente morrerá. E o diabo, é certo que não morrereis. Tá vendo? Ele muda o contexto, ele pega a palavra de Deus e muda e engana milhões no mundo inteiro. Foi aqui que nasceu, nesse texto de Mateus 16, 18, que nasceu a igreja papal romana. Uma igreja criada pelo diabo. Uma igreja criada pelo diabo. Porque se não fosse do diabo, ela seguiria a Bíblia e seguiria e ensinaria os mandamentos do Senhor para o mundo. Aí o que ela fez? Ela não segue a Bíblia, elegeu para si um líder, que esse cara se assenta, inclusive lá na cabeça dele, debaixo daquela parada que ele usa lá, sabe aquele bagulho grandão que eles usam assim, que é um bagulho bem grandão? Aquilo lá é a boca de um lagarto, tá certo? Aquilo lá é a boca de um lagarto, grandão assim. Ali embaixo está escrito assim, Vicaris Filis Dei, o vigário, o filho de Deus. Beleza? Ele se coloca como filho de Deus aqui. Qual foi outro que quis se colocar como Deus, querendo adoração? O diabo. Então é o diabo recebendo adoração na sua igreja, a igreja criada por ele, que é a igreja papal romana, tá certo? E aqui, ó, vamos chegar à conclusão aqui, você vai entender comigo, cara. Se você for um cara honesto, você vai entender comigo, simples assim, ó. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está acontecendo aqui? Ele fala assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro. Show. Uma pedra menor. Pedro quer dizer pedra. Ou uma pedra menor. Você é uma pedra. Você é uma pedra. E sobre essa igreja edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? Sobre a declaração de Pedro no verso 16, cara, que tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele fala, bem disses, porque não, olha só, bem disses, porque não foi o Pai que te revelou, não foi o sangue nem carne, sim o Pai que te revelou. Pois eu te digo que você é uma pedra. E sobre essa igreja edificarei, você é Pedro, sobre essa igreja edificarei a minha igreja. Qual igreja? A descrição do verso 16, pois tu é o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre a própria afirmação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele edificaria a própria igreja. Pois aqui, se nós lemos lá em, como nós lemos no vídeo anterior, em Efésios 2:20, vou abrir aqui só para a gente entender, Efésios 2:20 vai falar, não tem como discordar disso aqui, é que o diabo ele é bom para enganar, galera. Efésios aqui, ó, Efésios 2:20. Efésios 2:20, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, aqui em Efésios está falando que ele é a pedra. Então, quando ele diz isso assim, sobre essa igreja, fundarei a minha igreja, está falando sobre a afirmação de Pedro no verso 16. Só isso. Simples assim. A afirmação, tanto é que, ó, eu estava estudando ontem, antes de dormir eu peguei a Bíblia, eu sabia que, porque não existe um versículo na Bíblia dizendo que Pedro ia ser a autoridade
entre os apóstolos e a autoridade na igreja no mundo. Não existe isso. Não existe. Tá certo? Não existe isso. Tanto é que no final, aqui eu vou terminar contando aqui, Atos 15. Tanto é que no final aqui, ó, ele continua, né? E eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Beleza? O que acontece? Quem que veio do céu? Cristo. Quem que veio para a terra? Cristo. Somente Cristo consegue ligar alguma coisa daqui na terra, no céu, e do céu na terra. Os discípulos não tinham ido, não conhecem o céu, não tinham conhecido o céu. O único que conheceu o céu, aqui tem um outro texto, o único que conheceu foi Paulo. Paulo, ele foi levado ele fala assim, foi levado em espírito ou em carne, eu não sei, Deus o sabe. Ele conheceu, ele foi proibido de revelar aquilo que ele viu. O único dos apóstolos foi Paulo, mas ele não fala o que ele viu. O restante não. Então, Cristo, em cima da afirmação do verso de Mateus 16, verso 16, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, sobre essa igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem que é a pedra? Efésios 2 está falando que Cristo é a principal pedra de esquina. Então, sobre ele mesmo, sabe quando ele estava lá e falando para os discípulos, em 3 dias destruirei o templo? E aí os discípulos não entenderam, mas levou 40 anos para construir, e aí os discípulos não entenderam, mas ele estava falando do próprio corpo, que ele é o templo. É a mesma coisa. O que eu estava falando para minha pequena ontem? O problema o lance de estudar a Bíblia é assim, que Cristo ele não fala no capítulo, por exemplo, no capítulo, ele não fala naquele capítulo do presente. Ele fala do presente, do passado e do futuro, ele volta para o presente. Para quê? Para aqueles que têm ouvidos, olhos para ver, vejam, e para aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. E aí lá na parábola do semeador, que uma hora dessa eu vou fazer só estudo, só sobre parábolas, que o Espírito já falou na minha mente, na parábola do semeador, em determinado momento os apóstolos falam assim, mestre, por que fala em parábolas? Ele diz assim, é porque para vós outros é dado o direito de entender os mistérios do reino, mas para eles não. Então, dentro desse contexto, existem muitas pessoas que vão nas escrituras querendo aprender. Aí buscar-me-eis e me achareis toda vez que me buscardes de todo o vosso coração. Toda vez que a pessoa vai no estudo da palavra querendo saber de Deus, ele dá o entendimento. Mas quando a pessoa só lê por ler, ela não vê. Porque Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. O Espírito Santo que dá um entendimento, o Consolador vos ensinará o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Ele é ciumento, ele não mora em templo sujo. Eu preciso me limpar de mim mesmo para que ele possa me dar um entendimento. E é isso que acontece. Então muitos vão ler isso aqui e não vão entender. E poucos vão ler e vão entender. Porque buscar-me-eis e me achareis. Toda vez que me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Sem ter preocupação com pai, com mãe, com conta, com casa, com trabalho, com nada. Você se desconecta do mundo físico e se conecta a Deus no mundo espiritual. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Conexão inteira e na íntegra. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta e orará teu Deus que está em secreto, e teu Deus que vem em secreto te responderá. Você tem que se apartar das coisas físicas do mundo e se conectar com Deus. Cara, é simples, porém, nós não temos um tempo, nós não damos um tempo adequado para Deus, um tempo lindo, sim, sabe? Você entrar na audiência do Criador. Fala-se de Deus, fala-se de Cristo, por isso que ele fala. Ele usa o texto que Deus falou para Isaías, bem profetizou esse povo a respeito, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque hipócritas são tipo pessoas, atores, com a boca me louvam, mas o coração está longe de mim, adorando, ensinando mandamentos que são mandamentos de homens. Que mandamentos são esses? O mandamento da igreja papal romana, esquecendo-se do mandamento de Deus, adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quem que é a criatura? A igreja papal romana. Esqueceram do Criador. Através de uma mentira, um versículo, criou-se a maior mentira do planeta Terra. Não digo do universo, porque o universo ele é conduzido pelas leis, as leis originais de Deus, que é a sua palavra, que são os seus mandamentos. O universo, a natureza. Mas o ser humano é o único ser criado que não obedece às leis de Deus. Pensa nisso, cara. Ouve isso aí. E aí, só para você ver como que eu falei que Pedro era um cara sanguíneo, que ele continua. Então, as chaves do inferno está lá em Apocalipse,
texto de Apocalipse fala que Cristo, ele é o único que tem as chaves do inferno. Por quê? O que é as chaves do inferno? É a morte. Então ele venceu a morte. É o único, não tem outro. Então aqui, acaba com esse negócio. Então ele vai construir e edificar a sua igreja em cima dele mesmo, que é o templo. Ele é o templo, ele é a pedra angular. Tá certo? E Pedro e os discípulos, eles seriam, aí eu estudei outro apóstolo, é um emissário, como se fosse como que eu posso dizer? Um representante. Os apóstolos são representantes de Deus na terra. Para ser um representante de Deus na terra, ele tem que falar exatamente aquilo que Deus pede para ele falar. Você vai vender consórcio de uma empresa de automóvel. Uma empresa, vamos lá, você vai vender um consórcio da Volkswagen. O que você vai vender é exatamente aquilo que a Volkswagen quer que você venda. Você não pode vender um consórcio da Volkswagen e falar que você vai entregar um Fiat, por exemplo. Então você é um representante da Volkswagen. E os apóstolos eram representantes de Deus aqui na terra. Tanto é que se você pegar na sua igreja, e você pegar lá o seu líder religioso, ele não é um representante de Deus aqui na terra. Por quê? Ele não faz a leitura da palavra na íntegra. Ele abortou, expurgou os mandamentos dos ensinamentos. Por exemplo, ele não ensina. A Igreja Papal Romana fala que ele tirou a adoração a ídolos e tirou o descanso do sábado, colocou domingos e festas. Ele mudou os mandamentos de Deus. Então, adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Aí o outro texto, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, porque com a boca me louvo, mas o coração está longe de mim, ensinando e vivendo mandamentos que são mandamentos de homens, esquecendo-se do mandamento de Deus. A Igreja Papal Romana fez isso com os seus súditos ali, que estão sendo enganados, e ela pegou todas as religiões que eram para ser protestantes contra esse ensino papal e enganou todo mundo, porque é uma ou duas só que tem o contexto da guarda dos mandamentos. O restante tudo está contaminado. Por isso que lá em Apocalipse fala que a prostituta é a mãe das meretrizes. Porque ela é a prostituta mor. O que é uma prostituição na Bíblia? É quando você deixa de fazer as coisas que Deus pede para você. Você se torna uma pessoa prostituta. E a prostituta, no ofício ali do mundo, ela não é fiel a nenhum homem. Então a igreja criada por Satanás, que é a igreja papal romana, ela não é fiel a Deus. Logo, uma prostituta, ela é infiel. E ela é mãe das meretrizes, porque se ela é infiel, ela conduziu as outras igrejas a serem infiéis. Então, cara, não adianta você ir na sua igreja, no seu culto, na sua missa, você está na sinagoga do Satanás. Por isso que ele fala lá em 12:17 de Apocalipse, que a serpente irou-se contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. O Apocalipse inteiro fala que vai receber a marca da besta na testa todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro e que foram enganadas pela prostituta, que mudou os mandamentos de Deus. Então, eu digo para minha pequena, e ela fica coitada, ela fica assombrada. Eu digo que assim, agora, nos dias de hoje, vou colocar só de Brasil, tá? Só de Brasil. Se Cristo voltasse hoje, só de Brasil, 95% das pessoas estavam perdidas. 95%. Porque no dilúvio foi assim. 8 se salvaram, mas se salvaram por conta de Noé. 95% das pessoas estariam perdidas se o Cristo voltasse hoje. Hoje. Por quê? Aí por isso ele fala, eu não vos conheço. Ah, mas Senhor, eu fiz, mas eu não vos conheço. Por quê? Você acreditou no que o líder espiritual falou e não acreditou no que eu disse. Beleza, cara? É incrível isso aqui, ó. Então, fechou que Cristo é a pedra angular e que ele ia construir e edificar a sua igreja sobre ele mesmo, que é o templo. Por isso que ele destruiu o templo e em 3 dias ele construiu de novo. Ele morre, destrói o templo, em 3 dias ele ressuscita e constrói o templo de novo. Cara, é maravilhoso. É espiritual, cara, não é religião. É doutrina não, é espiritual. É muito bom. E ele continua aqui, para mostrar para vocês que Pedro era sanguíneo. Então mandou aos seus discípulos a que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ó, fica só entre nós aqui essa conversa. Beleza? Fechou? Ó, o Cristo está dando uma ordem. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Isso tudo está escrito na palavra e ele tinha que cumprir, porque Cristo foi obediente e obediente até a morte de cruz. Se você é um cristão, você tem que ser obediente e obediente até a morte. O justo viverá pela fé e se desviar, eu não tenho prazer nele.
ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. E Pedro, capítulo Mateus 16, 22, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Viu, sanguíneo? Isso é uma característica, não um defeito, é uma característica do cara, tá certo? Começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só, eles estudam, por isso que são discípulos, cara. Eles estudavam a Bíblia, assim como eu, como você, mas a gente não sabe todas as coisas. O que Cristo tinha acabado de dizer que tinha que ir a Jerusalém é o que está escrito em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, cara, Deuteronômio, tudo estava. Isaías 53 fala muito sobre isso. Leia Isaías 53. Ele está replicando a Bíblia, aí Pedro, conhecendo a Bíblia, tem que obedecer a palavra de Deus. Ele fala: não vai acontecer isso. Ele repreende Cristo. Um cara sanguíneo. Fala sem pensar. Ele, porém, aí Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que te serves de escândalo. Ó, no mesmo momento que o próprio Pai do céu fala para Pedro que Cristo é o Filho de Deus, no outro momento Satanás vem e repreende Cristo para não cumprir aquilo que estava escrito nas escrituras a respeito dele. Aí uma coisa que a gente vai estudar no futuro aí não tão distante é possessão demoníaca. O que a gente foi vendido para nós aqui, dentro de um contexto de possessão demoníaca, é que a pessoa tem que virar a cabeça, vomitar verde, ficar andando pelo teto. Não! Ela pode fazer isso também, mas é em níveis assim, supra-sumo do negócio. 99,9% das vezes você é possesso sem mesmo perceber. Aqui Pedro acabou de ser possuído pelo demônio. No primeiro momento, lá no verso 16, ele afirma que você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Cristo fala: realmente foi o Pai que te falou, ó, conexão. No segundo depois, lá no verso 22, ele fala: você não vai fazer isso, contrariando as Escrituras. Vê? A partir do momento que ele contraria as Escrituras, Satanás toma conta dele. Aí Cristo no Mateus 16, 23, ele porém voltando-se disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Toda vez, olha para você ver, no 16, verso 16, ele exalta a Cristo, recebe uma orientação de Deus. No verso 22, ele recebe, já ouve a voz do diabo. E tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus é do diabo. Por isso que a Igreja Papal Romana, ela é sinagoga do diabo aqui na Terra, porque ela contradiz os ensinos da palavra. Toda vez que qualquer igreja contradiz os ensinos da palavra, é sinagoga de Satanás. Isso é, Deus é amor, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, Adventista de... Sabe o que o Adventista do sétimo dia faz? Eu nasci na Adventista, mas sabe o que ele faz? Ele idolatra a igreja, e eu vou falar porque eu tenho que falar de todo mundo. Ele idolatra a igreja, fala que ela é a igreja que salva. Não, a igreja não salva ninguém, o que salva é Cristo. Cristo é que salva. Então o adventista acaba idolatrando a sua igreja. Vai se perder também. Segue o conceito dos mandamentos bonitinho, mas enaltece a sua igreja. Então, gente, ó, 43 aqui. E eu vou continuar no próximo vídeo, finalizar essa história aqui das mentiras do diabo, tá certo? Espero que vocês tenham tido proveito. Primeiro dia da semana aqui, domingo, vou trabalhar aqui na chácara com a minha pequena, que nós adoramos fazer isso. É um dia especial para nós, primeiro dia da semana. E louvo a Deus por isso, tá certo? E eu te espero no próximo vídeo, Mentiras do Diabo, parte 4. Fiquem na paz do Senhor. Amém, amém, amém.